A empresa Linhas Aéreas de Moçambique está a descentralizar a gestão das operações aéreas que estavam centradas em Maputo e agora os aviões passam a ter novos pontos estratégicos para distribuir os voos a partir de Nampula e na cidade da Beira, na província de Sofala. Seja bem-vindo ao Jornal Nacional da UONA TV. Bem-vindo para acompanhar aquela e outras notícias aqui nesta edição. Dizer que as alfândegas de Nacala e Nampula dizem que melhoraram a coleta de receitas para os cofres do Estado como resultado do controle da entrada e saída de mercadorias. No período de janeiro a esta parte, as alfândegas de Nacala arrecadaram 8.253.608.040 meticais contra 8.251.291.945 meticais, o que corresponde a uma realização na ordem de 99,97%. A informação foi revelada pelo diretor da instituição, Augusto Paulo, no decurso do seminário de treinamento dos agentes econômicos de Nacala sobre a educação fiscal e tributária. O dirigente entende que houve um crescimento nominal na ordem de 10%, quando comparado com o igual período do ano anterior, onde a cobrança situou-se em 7.497.751.833 meticais. A alfândega de Nacala teve como meta 8.653.668.040 meticais e, no entanto, cobramos 8.291.245,87. Em linhas gerais, isto foi um incumprimento na ordem de 0,03%. Estamos a dizer que coletamos 99,97% daquilo que deveríamos ter feito. Recordo-me que batemos todas as portas possíveis nos 5 últimos dias de junho. Infelizmente, não chegamos a este 0,03. No entanto, apesar deste incumprimento, devemos dizer que houve um crescimento nominal na ordem de 10% quando comparado com o igual período de 2025. O que é que eu estou a querer dizer? Em 2025, de janeiro a junho, a alfândega de Nacala cobrou 7.497.751.833. A fonte fez saber que a sua instituição exerce o controle das saídas e entradas de mercadorias, mas apelou aos empresários para a necessidade de apostarem nas exportações de produtos como forma de flexibilizar a entrada de divisas para o país. Quando se fala da alfândega, fala-se de controlo de entrada e saída de mercadorias. A entrada é designada importação, a saída é designada exportação. No entanto, estes são os dois regimes especiais, importou ou exportou. No entanto, temos outros regimes à volta disto, que são designados regimes especiais. A importação pode ser temporária, a exportação também pode ser temporária, temos entrada em armazém, e temos o trânsito, que também é bastante usado aqui ao nível de Nacala. Não queremos, não gostamos, nem admitimos que a mercadoria leve nesta operação toda, a partir do pagamento até este circuito todo, que leve mais de 72 horas. O nosso objetivo, a nossa alegria, efetivamente, é trabalhar e fazer com que o processo de desembaraço tenha 24 horas no seu todo. A questão da legalidade fiscal e tributária é um desafio para os empresários de Nacala Porto. Por isso, a Confederação das Associações Econômicas, CTA,
pede que seja concedido um período de reconciliação voluntária dos impostos para que o pagamento das dívidas seja efetivamente voluntário. Portanto, queremos também, de igual forma, fazer um apelo. Já havíamos submetido anteriormente à doutora Eunice, senhora diretora da DAF. Queremos fazer deste primeiro encontro um pacto de reconciliação. O pacto de reconciliação que poderia significar fechar e abrir os olhos. O renascer de uma nova fase para Nacala Porto. Queríamos pedir que Sua Excelência, o delegado, considerasse a possibilidade de abrirmos uma linha de regularização voluntária num período estipulado após a profunda apreciação desta ideia, um período de reconciliação voluntária dos impostos, onde vai permitir o empresário, desde o mais pequeno ao maior, fazer a sua regularização sem que incorra as devidas taxas de juros. E como dissemos na abertura desta edição, as linhas aéreas de Moçambique, LAM, estão a experimentar uma etapa de transformação. A nova direção fez cortes nos custos operacionais e as medidas de reestruturação permitiram poupar mais de 6 milhões de dólares norte-americanos. Foram muitos anos que a empresa Linhas Aéreas de Moçambique passou por críticas relacionadas com a má gestão e o governo decidiu introduzir o processo de reestruturação que permitiu a entrada dos caminhos de ferro de Moçambique, a hidroelétrica de Cahora Bassa e a empresa moçambicana de seguros como acionistas. A nova gestão assumiu o desafio de criar uma companhia eficiente, sustentável e preparada para responder às necessidades de transporte do país. O presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, Agostinho Langa, disse que do ano passado a esta parte foi possível reduzir o número de ativos de 447 para 208, reduzir os custos operacionais e administrativos em cerca de 20%. Afirmou ainda que os custos com combustíveis baixaram em aproximadamente 40% e os custos de catering em 50%. Tudo isso permitiu poupar mais de 3 milhões de dólares norte-americanos. Reduzimos o número de contratos ativos de 447 para 208. Reduzimos os custos operacionais e administrativos em cerca de 20%. Os custos com combustível em aproximadamente 46% e os custos de catering em cerca de 50%. Estas medidas permitiram gerar poupanças anuais superiores a 3 milhões de dólares norte-americanos. A primeira fase da reestruturação da força de trabalho permitiu adicionalmente uma poupança anual de cerca de 3,4 milhões de dólares. Referiu ainda que a primeira fase da reestruturação da força de trabalho permitiu poupar 3,4 milhões de dólares. De acordo com a fonte, esses são resultados que demonstram a mudança da cultura de gestão, disciplina financeira, maior controle de custos e foco na eficiência. São resultados que demonstram uma mudança de cultura de gestão da companhia. Mais disciplina financeira, maior controle de custos e maior foco na eficiência. Reduzir custos é apenas uma parte da transformação. O nosso verdadeiro desafio é conseguir que a companhia aérea seja simultaneamente eficiente, segura, regular e capaz de crescer. Agostinho Langa fez estes pronunciamentos em Nacala Porto, na província de Nampula, durante a cerimônia de apresentação do voo inaugural das Linhas Aéreas de Moçambique, uma aeronave adquirida para pertencer à frota própria daquela companhia aérea. A empresa Linhas Aéreas de Moçambique está a descentralizar a gestão das operações aéreas
que estavam concentradas em Maputo e agora os aviões passam a ter pontos estratégicos para distribuir os voos a partir de Nampula e na cidade da Beira, na província de Sofala. As operações aéreas estavam centralizadas na cidade de Maputo e a partir da capital do país era possível viajar para vários pontos. Agora, esse cenário vai mudar. A Companhia de Bandeira está a materializar um conjunto de ações que visam desenvolver Nacala, que visam desenvolver Nampula e Beira como hubs operacionais, complementando o papel de Maputo e permitindo uma distribuição eficiente de voos. O presidente do Conselho de Administração da LAM, Agostinho Langa, disse que Nampula deverá assumir uma função estratégica na ligação do norte ao resto do país e da região. Porém, a cidade da Beira, na província de Sofala, pela sua localização e importância econômica, poderá desempenhar um papel semelhante na articulação entre o centro, norte e sul. É nesse contexto que entram as duas aeronaves Embraer 190, que passam a integrar a frota própria da LAM. A Limpopo, que hoje inauguramos em Nampula, mais concretamente em Nacala, e a Zambeze, que iniciará na segunda-feira a sua operação comercial na rota Maputo-Beira, representam um reforço efetivo da capacidade própria da companhia. Foram submetidas aos processos técnicos de manutenção, certificação e preparação operacional necessários para a sua entrada em serviço e serão operadas por profissionais moçambicanos da LAM, devidamente formados e certificados. Nesse contexto, as linhas aéreas de Moçambique adquiriram duas aeronaves que fazem parte da frota própria da empresa, no sentido de deixar voos de ida e volta a partir de Maputo. O avião Embraer 190, por exemplo, foi inaugurado em Nacala Porto. Na ocasião, o governador de Nampula, Eduardo Mariano Abdullah, está a dirigir uma província mais populosa, com uma economia e uma posição estratégica ao nível da região norte do país, onde a agricultura, a indústria, o turismo, o comércio e os recursos naturais criam oportunidades de investimento. O governante revelou que existem infraestruturas como 2 aeroportos internacionais, Porto de Nacala, ligação ferroviária e um corredor logístico que suportam o turismo e atraem investimentos. Temos 2 aeroportos internacionais em Nampula e Nacala. Temos o Porto de Nacala, ligação ferroviária e todo um corredor logístico que serve não apenas a nossa província, mas uma parte importante da economia nacional e regional. É por isso que, para nós, reforçar as ligações aéreas não é apenas colocar mais aviões a voar, é aproximar pessoas, facilitar negócios, apoiar o turismo, atrair investimentos e permitir que a nossa economia aproveite melhor todo este potencial. O ministro dos Transportes e Logística, João Macombe, considera que o investimento que permitiu a aquisição das novas aeronaves deve ser compreendido no contexto da estratégia do governo para melhorar a mobilidade do país e criar condições para um ambiente de integração econômica e territorial. Segundo as palavras do dirigente, descentralizar as operações aéreas faz parte do exercício de integrar as cidades da Beira e de Nampula na rede nacional de transportes aéreos. Contudo, esse processo deve acontecer sem esquecer a eficiência e a sustentabilidade. Tanto é que os colaboradores devem ser instruídos a ter maior disciplina no tratamento dos parceiros e garantir um atendimento saudável para os passageiros. É sabido que Nampula, Beira e Nacala e outras cidades desempenham papéis importantes nas suas respectivas regiões e devem estar devidamente integradas na rede nacional de transporte. O nosso desafio é garantir que essa integração seja feita de forma eficiente e sustentável. A primeira etapa, como já foi anunciado, foi a colocação de 2 aeronaves para o centro do nosso país, na Beira, para ver se fazemos as ligações entre a Beira com as cidades de Chimoio, Quilimane
TED, incluindo Nampula. E estamos a caminho para ver se fazemos a mesma coisa em relação a Nampula, ligando a partir de Nampula às cidades de Lixinga, Pemba, Quilimane e Beira. Nampula tem que merece, como uma das maiores províncias que nós temos no nosso país, merece ter essa autonomia de deslocação e conectividade ao nível regional, mesmo para contribuir na aceleração do crescimento da nossa própria economia. Portanto, essa é a nossa meta, é o desafio que nós colocamos aos nossos gestores ao nível da companhia e estamos a trabalhar para que até o final do ano tenhamos autonomia e a empresa possa começar também a voar a partir de Nampula, como foi solicitado por Sua Excelência, Governador da província, na sua intervenção. O governador de Nampula, Eduardo Mariano Abdullah, pediu aos gestores da empresa LAM para disponibilizar uma aeronave batizada com o nome de Namicopo. Foi na cerimônia de apresentação do voo inaugural de 2 novas aeronaves da Companhia de Bandeira Nacional que o governador da província de Nampula soltou o pedido para se batizar uma aeronave com o nome de Namicopo. Muito obrigado por nos trazerem pela primeira vez o nosso avião, o avião de Moçambique. Último pedido para Sua Excelência o Ministro, para o Presidente do Conselho de Administração e para o Dani, que eu quero deixar. Este avião não tem nome. Aquele que está na placa chama-se Limpopo. Queríamos que este avião, que está na minha mão, que já é meu, vamos lhe chamar Namicopo. Queremos lhe chamar... O pedido pode ser interpretado como meio cômico ou sem fundamento. Namicopo é um bairro famoso localmente, a nível nacional e internacional. Há várias razões para Namicopo ser famoso. A história diz que os primeiros habitantes de Namicopo eram provenientes dos distritos costeiros da província de Nampula, mas nos dias que correm há uma miscelânea de povos. A maioria é desempregada e sobrevive de atividades comerciais, desde negócios lícitos aos ilícitos. A única estrada que dá acesso à sede do posto administrativo de Namicopo serve de corredor para o negócio. Tanto é que torna-se comum ver pequenas e grandes barracas de venda de bebidas alcoólicas, o que propicia a criminalidade e a prostituição. Os criminosos de Namicopo são os mais temidos por usar instrumentos contundentes nas suas incursões, desde katanas, machados e outras ferramentas que denunciam violência e agressividade. A zona do Bispo é o antro do comércio informal. Alguns grupos, liderados por mulheres, preferem praticar o tufo, uma dança cultural que serve de base de sustento. Apesar de todas as características peculiares, o povo de Namicopo é acolhedor. Existem aqui cidadãos estrangeiros que estão a prosperar nesse ambiente misto. Por isso, Namicopo é cultura, é tradição, é amizade e, acima de tudo, é uma identidade. Ser de Namicopo é assumir a diferença. Ao pedir o batismo de uma aeronave com o nome de Namicopo, o governador de Nampula está a promover o respeito por um povo único e que não negocia as suas raízes. Um povo determinado que não caça a aceitação, mas busca construir uma identidade própria. O ministro dos Transportes e Logística, João Matombe, prometeu orientar aos gestores da empresa LAM para que a próxima aeronave venha ostentar o nome de Namicopo, que representa o orgulho da província de Nampula. Não precisamos trazer estrangeiros para virem ensinar como é que nós temos que atender melhor os nossos moçambicanos, ou como que nós temos que nos tratar melhor. Nós próprios sabemos como se faz. E é disso que a gente espera que os funcionários façam. E, obviamente, a sociedade vai estar a vigiar e sempre vai nos alertar, sempre que houver situações fora daquilo que a sociedade espera. E, obviamente, como governo, teremos que sempre agir em nome do governo para que, obviamente, possamos cumprir com a promessa que nós fazemos, que é dar uma empresa que orgulhe os moçambicanos. A Associação dos Cegos e Amblíopes de Nacala, na província de Nampula, lamenta a falta de apoio por parte do governo, o que se traduz em estado de abandono e desprezo. Há lamúrias e choros na Associação dos Cegos e Amblíopes de Nacala, na província de Nampula.
Os membros da organização pedem ajuda às instituições do Estado para que o exercício das atividades seja mais condigno. O presidente da organização, ao nível de Nacala Porto, diz que já fez pedidos ao governo distrital, Direção Distrital da Saúde, Instituto Nacional de Ação Social, INAS, o município de Nacala e outras entidades públicas, mas nunca foram dados a atenção necessária. Etu ya wihanie distrito ti hao 4 delegações zintuka mikora tene tsai. Primeiro governo, administração. Segundo município, terceiro da saúde, quarta ação social khala sociedade. Ki voto ia miteko tene zo mali ha elapo zo tuka kwa likere nteko nkuma mutina morela. Hene na lepela na mani ale lepela la yo tene hime ho hyatu ni henona. Na chutarie no vara miteko tsincheni he akamo. Primeiro ni hima wira na roitele ka sauti sheia kanimpananie papelo ehu durante 12 anos. Kimpananie papelo ehu entunantu ekaru kwa wira na wen kabinete wira na maniala na verdade ya hutoko watso kwa chutare. Masina nawe ha município o desporto ina kumanzuruku ena kuma assunto oweri alelo kastaria sem totale e kati yesheni e kurita yesheni festa masinka wahani festa vontade kurita mvahi yatu caro vano hiya na lipentra 20 mili aroni siriviri para atu inchene vano lipentra se ninzuru kumvahi yantumo za sem totale ou 200 totale mwinchene tu hiya no kuya tsukula kumala kamana na lipe papelo kemo wa governo administração na lepele khatera pele meshu zo untiatsa tsimutarie kuiphana ni akahiwo komela na lepele pele meshu elona tsamankwera wera ni thomeli ni stikari para lipentra kuyekhalaka masikuwa ka wera zorwe festa tsinchene botu khala ni huku na tercera ntia 3 de dezembro kuira nyaka hiyano khojela ka pelemeshi vontati yani huku nene kuyikhala naka hiyano pelemeshi administratore vale khuiwa ka wawe hathwale kahle ke metano wa wala administratore la tsintuna oneri hava khuiwa ka vale songwa me representante hino rumiyane she pelemeshi matsi myali turu kuyikhala naka hi ni huku ni humana nne niye sentimento iye tuya na apela ziukuwe na ajutari. A nossa fonte diz que a sua organização ocupa-se em atividades de advocacia para defender o respeito pelos direitos humanos, mas esse esforço não beneficia os seus membros. Aliás, de acordo com as suas palavras, o município de Nacala foi o único que levou a cabo as obras de construção de casas melhoradas para pessoas carenciadas, tendo beneficiado apenas 2 pessoas, que são membros da organização. Mi ehoa enupa tsinlepi ya o município zinteke quarto mozanisale moza wawale mwani mukari sekunta peso enupa yetsoteke alhamdulillah atekelia atu masiko jukurwela alenti wirankina tekelia mi masi atekelia atu hinona eli alhamdulillah eleti upu welaka wira yiranyeke atekelia enupa ye masimikiri numero 2 e documento que ha huiri visturia si ha provaria so likana komantari ya walukari nupa okuma mpani mwe kutuka za mafuta masimpaka batovira inupa sivirale mpaka bangena twazilie ni documento takaya tiruwe ingina twazimia kinao hera mpaka ba ka habira kilepela kapoyo hinya wira apoyo ako habo okhalene okumantsina na kamarusu no likana mpaka bakuna oya alhamdulillah kinao hera projeto kimniria wa mota ela titu weherereo hino kwa mabali. Os membros da Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique e Nacala não recebem o subsídio social básico há 36 meses. Importa referir que a Associação dos Cegos e Ambliopes de Nacala conta com um total de 59 membros, destes 26 são mulheres. Caro internauta, saiba que o crescimento exige mudança e a mudança traz perdas. As perdas provocam dor. Se não está preparado para enfrentar a dor da sua vida, então não cresça. Assim, terminamos a presente edição com promessa de voltar na próxima ocasião. Até lá, fique bem.